Olá, eu sou o Henrique Vinagre, líder do meio ambiente no projeto Minas Tênis Solidário. Oi, meu nome é Bárbara e eu sou líder do projeto Meio Ambiente do Minas Tênis Solidário. Estamos recebendo hoje a bióloga doutora Ana Carolina Neves. A Ana cursou Ciências Biológicas na UFMG, é doutora em Ecologia e Conservação da Natureza, professora de vários MBA da área de meio ambiente na PUC Minas e, além disso, também é escritora. Para começar, precisamos fazer uma pergunta básica. O que é biodiversidade e por que ela importa? Biodiversidade é a variedade de todas as formas de vida que existem, então desde genes até ecossistemas. Dentro desse conceito de biodiversidade, a gente pode incluir também a diversidade humana, que é étnica e cultural. Algumas pessoas costumam usar um termo diferente, que é sociobiodiversidade, mas algumas pessoas incluem também a nossa diversidade humana dentro desse conceito. Bom, a biodiversidade, ela influencia todos os ciclos naturais que existem. Então, o ciclo dos elementos químicos, o ciclo da água, o clima, são profundamente influenciados pela biodiversidade. E a gente sabe que sem uma saúde ambiental, sem uma natureza equilibrada, não há saúde, não há negócios. Então, a biodiversidade é muito importante pelo valor utilitário dela, mas também pelo seu valor intrínseco, que é o valor ético, o valor de existência dela. Todos os seres vivos têm direito de viverem e de terem uma vida saudável, como nós, seres humanos, temos também. Então, esse é o seu valor intrínseco, o valor ético da biodiversidade. E no seu trabalho como bióloga e escritora, Ana, como que você aborda esse tema da biodiversidade? Bom, eu tenho duas abordagens um pouco diferentes, porque eu leciono na área de meio ambiente e sou escritora também, acabo escrevendo sobre divulgação científica, mas como professora eu trabalho com a valoração econômica de danos ambientais. A valoração econômica é a atribuição de valor monetário para a natureza, para os recursos ambientais. Quando acontece algum dano ambiental, por exemplo, quando há o rompimento, o extravasamento de uma barragem de rejeitos, ou quando há a supressão de uma floresta sem licença ambiental, a sociedade fica sem saber qual foi o valor desse dano, desse prejuízo. Então, a gente trabalha com metodologias que atribuem o valor econômico, o valor monetário, para a natureza, para a biodiversidade. Dessa forma, a gente consegue saber o quanto a sociedade perde através dos serviços que a natureza presta, como, por exemplo, a filtragem de água, a manutenção da qualidade da água, a manutenção do clima, tanto em escala local quanto em escala global, a fixação de carbono e diversos outros serviços ecossistêmicos. Como escritora, eu já dou uma abordagem mais afetiva para a natureza, para a biodiversidade. Nós somos quem somos porque nós convivemos com uma certa biodiversidade. Quem mora em Belo Horizonte está acostumado a fazer viagens no final de semana, por exemplo, no entorno de Belo Horizonte e voltar com os pés, com as meias, os tênis vermelhos por causa do solo que nós temos aqui, rico em minerais. Um outro aspecto que está muito relacionado com esse valor afetivo da biodiversidade está relacionado com a nossa alimentação. Então, por exemplo, nós temos aqui na região que nós moramos, a pitangueira e a jabuticabeira, que são árvores típicas da Mata Atlântica, que são muito parte da nossa cultura, das nossas memórias afetivas, das lembranças que nós temos assim, de quintais, de casa de vó, casa de alguma tia. Então isso tudo constitui quem nós somos, a nossa identidade e valores afetivos também. Você tem falado então da biodiversidade, de um aspecto que tem influência inclusive na nossa cultura. E no contexto regional aqui de Minas Gerais, o que devemos considerar sobre a biodiversidade? Bom, Minas Gerais é um estado riquíssimo em biodiversidade, porque nós estamos situados numa região de encontro da Mata Atlântica com o Cerrado e com a Caatinga. Então nós temos 3 biomas no estado de Minas, sendo que 2 deles são considerados hotspots de biodiversidade, que são áreas de importância global para a conservação, porque elas são muito ricas em espécies que são exclusivas daquela região, que se forem extintas ali, estão extintas definitivamente em todo o mundo, e ao mesmo tempo são áreas que estão bastante ameaçadas. E além disso é um estado que é muito relacionado com a sua cultura popular, com a sua cultura alimentar, que é transpassada pela biodiversidade também.
E Ana, em termos mais práticos, o que a gente pode trazer para o pessoal que está nos acompanhando em como preservar esses 3 biomas que são tão importantes? Eu acho que essa pergunta é muito importante porque a gente não pode pensar que a conservação da natureza, da biodiversidade, ela só pode ser feita à distância, né, em biomas distantes. A biodiversidade não está só na Amazônia, ela não está só em regiões distantes da gente. Então tem medidas muito práticas assim, que nós podemos tomar para poder preservar a nossa biodiversidade. A formação de pessoas, né, com consciência da riqueza, da importância dessa biodiversidade, desde os níveis mais primários, assim, desde as crianças. Eu acho que é importante essa noção do pertencimento da biodiversidade, até mesmo a formação de líderes, de pessoas que vão tomar decisões no futuro e que possam se comprometer com a preservação da nossa biodiversidade. Uma segunda medida, assim, que é até curiosa, né, para a preservação da nossa biodiversidade, é cultivar as espécies que são nativas, né? Então, nos quintais, nos sítios, nas fazendas, a gente entender que o que é nativo é bonito, é bom, é rico. Então, preservar essas espécies, né, tanto nos quintais, como eu mencionei o exemplo da jabuticabeira, da pitangueira, que vão atrair a fauna nativa, né, como as aves, por exemplo, alguns mamíferos, como por exemplo os micos. Então nós podemos preservar essa biodiversidade cultivando, né, preservando elas mesmo nos nossos quintais e sítios. Uma terceira forma de preservar a biodiversidade é preservando o seu aspecto biosociocultural. Eu vou mencionar aqui uma pesquisa que foi feita por alguns pesquisadores chilenos, que é muito interessante porque ela fala que um dos componentes, né, da preservação da biodiversidade é o seu conhecimento, né, é o conhecimento da sua diversidade cultural. E eles fizeram uma pesquisa em 1.200 publicações de livros infantis e livros didáticos. Eles buscaram ver quais que tratavam da biodiversidade e apenas cerca de 8% tratavam da biodiversidade local. A grande maioria, né, mais de 90%, falava da fauna, da flora de outros países, como por exemplo os elefantes, as girafas, os leões, e não da fauna local, né, daquelas aves que só vivem naquele determinado país, dos peixes, por exemplo, que só vivem naquele país. Então, aqui no Brasil a gente poderia mencionar, né, o sabiá, o bem-te-vi, o pirarucu, o jaú, para falar de alguns peixes também. Que são fauna local e que, se nós não protegermos, se nós não desenvolvermos uma consciência a respeito da importância deles, ninguém mais vai fazer isso. Então, a leitura, né, de livros com as crianças que tratem da biodiversidade local é também um componente importante da preservação dessa biodiversidade. Muito bacana seus relatos, seu conhecimento sobre a biodiversidade. Espero que possamos usar isso no dia a dia. Obrigado, doutora Ana Carolina. Obrigado, Bárbara. E não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios.